Boa noite, povo de Deus, o povo que vai morar no céu, né? O povo da quarta-feira. Irmãos, sejam todos bem-vindos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um, amém? Irmão, hoje nós vamos falar sobre um tema que é o perigo do esfriamento espiritual e o chamado ao primeiro amor, que é Cristo Jesus. Amém? É muito comum vermos pessoas que começam a caminhada com Deus cheia de alegria, dedicação e desejo de estar em sua presença, mas com o passar do tempo, envolvidas pelas preocupações, distrações e rotina da vida, vão perdendo o pouco a pouco aquele brilho e aquele amor inicial, sem nem percebermos que estão se afastando devagar. Hoje, através da palavra de Deus, vamos entender como isso acontece e como podemos reacender essa chama. Amém? Gostaria de chamar o meu auxiliar aí, o Pedro, que vai nos auxiliar, para pedir aos irmãos para abrir em Apocalipse 2. Bom, Luiz. Não vou de Apocalipse. Apocalipse 2, versículo 4 e 5. Amém ou misericórdia? Mas antes de iniciar, gente, vamos pedir orientação e sabedoria a nosso bom e maravilhoso Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos trazer aqui para a Tua casa, para glorificar e exaltar o Teu santo nome, Senhor. Que a mensagem, Pai, não seja o que eu quero ou que os irmãos desejam, mas sim o que Tu tem de melhor para nós. Que ela venha a preencher os vossos corações, Senhor. Abençoa a cada irmão aqui, Pai. Abençoa aqueles, Pai, que não puderam estar aqui. É o que eu te peço e te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Fica à vontade, irmão. Verso 4. Apocalipse 2, 4 e 5. Diz assim: Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, e, se não, brevemente virei a ti, e removerei do teu lugar o teu candeeiro, se não te arrependeres. Irmão, aqui Jesus está falando para uma igreja de Éfeso. Aí aqui a gente vê que eles começaram muito bem, né? Começaram fazendo aquele fervor, tinham aquele calor, faziam a obra com amor e com dedicação. Mas aí isso a gente traz para nós, gente. Será que é diferente hoje na igreja de Forquilha 1? Será que na caminhada, gente, a gente vai esfriando, vai desanimando? E aí Deus tem um detalhe importante, Ele manda a gente olhar e ver da onde Ele nos tirou, gente. Você pode fazer uma auto-reflexão da sua vida. Você lembra, irmão Francisco, da onde Deus lhe tirou, o momento que você se entregou verdadeiramente a Jesus? Mas a caminhada, gente, com o passar do tempo, existe esses problemas que não era para acontecer, mas infelizmente nós somos falhos e fracos. E nós dependemos de Cristo, nós temos que entregar verdadeiramente a nossa vida a Ele, com todo o fervor, porque só nele, sem Ele, gente, a nossa batalha é em vão. Nós não temos mérito algum em nada, pelo contrário, o mérito vem de Cristo Jesus, amém? Irmão, a verdadeira prioridade, a mensagem escolhida da irmã Ellen White, ela fala assim: a maior e mais urgente de todas as nossas necessidades é a verdadeira piedade entre nós. Ser apenas religioso, cumprir ritos, comparecer aos cultos, conhecer doutrina, mas tudo fica no exterior. Na realidade, gente, o que fica é o que está dentro do nosso coração. O que está fora, em algum momento, ele pode se esfriar.
Esta realmente perto de Deus é uma relação viva, amar, conversar, obedecer por afeto e permitir que Ele transforme o seu caráter. Irmão, nós temos que permitir que Deus faça o agir na nossa vida, que Ele faça a transformação nos nossos corações. É o que eu estava falando agora aqui na nossa pequena reunião que nós fizemos. Nós temos a porta da graça grande, aberta, e temos a porta do nosso coração, pequena e com a maçaneta dentro. É nós, irmãos, que temos que abrir. Não deixais que isso seja tarde demais. Porque quando a porta da graça se fechar, irmãos, infelizmente nós não temos mais chance. A chance é agora. O amanhã pode não mais existir, irmãos. O dia é hoje. O dia foi ontem. Nós não podemos deixar para amanhã. Amém? Examinar a vida. O filósofo grego Sócrates, que na realidade não era nem cristão, ele tem uma frase aqui que eu gostei bastante, que a gente pode fazer uma autorreflexão e uma avaliação das nossas vidas, amados irmãos. Uma vida não examinada não vale a pena ser vivida. Irmãos, é algo bastante, que a gente tenha bastante reflexão, que fazem uma autoavaliação do nosso coração e da nossa vida. Precisamos parar e refletir, servir a Deus por amor ou estamos servindo a Deus apenas por obrigação? Não quero que você responda, apenas faça uma autorreflexão. Qual o nosso sentimento? Nós estamos vindo na igreja para adorar, ou só porque que eu tenho vindo na quarta, no sábado e no domingo? Deus sabe de tudo, irmão. Mas nós temos que olhar dentro do nosso coração e ser humilde o suficiente e reconhecer: Pai, transforma o meu coração e transforma a minha vida. Amém? Amém. Irmão, a lição da brasa. Quando a gente foi ali para o sabonete, lá para o setor, né, lá para o Pedro, e a gente viu aquela fogueira acesa, aquelas brasas, que de longe a gente via aquele brilho. Se a gente chegasse mais próximo, bastante quente, né, que quase queimava a gente, até umas crianças lá que a gente tirou para não queimar. Irmão, aquela brasa, ela reflete a nossa caminhada cristã, ela reflete a cada um de nós. Se você tirar aquela brasa por 5 minutos, tirar ela da fogueira e jogar ela ali, com o tempo ela vai esfriando e ela para de brilhar. Ou seja, se nós sairmos da presença de Deus, nós sairmos da presença de Jesus Cristo, o que vai acontecer conosco? Nós não temos brilho algum, porque o brilho é dele, é do Espírito Santo, o brilho é de Deus. Sim. Se nós sairmos, nós vamos esfriar, irmãos, e aí é um risco grande, se nós esfriarmos, gente, infelizmente, saindo da presença do Senhor, a presença que nós vamos encontrar é outra totalmente diferente, e não é isso que nós queremos estar lá com Ele, na Canaã celestial. É para isso que nós estamos entregando as nossas vidas a Cristo Jesus, amém? Agora, irmão Pedro, eu queria que você pegasse outra pessoa, para a gente ver um verso bastante conhecido, que a igreja conhece de cor e salteado. Qual é? João 15:5. Uma Clarice. Amém? Amém, igreja? Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Irmãos, essa passagem aqui, eu acho que a grande maioria já sabe de cor e salteado, já sabe decorado, né? Esse texto bíblico. Que Jesus diz, ele se refere a uma figueira, e os ramos tem que estar conectado à figueira, porque se não está conectado, não tem vida. Ele será o quê? Cortado e jogado fora. Agora vamos trazer para nós o exemplo. Se nós não estivermos na presença de Cristo, qual o fruto que nós vamos dar? Tem condições de, por nós, a gente caminhar sozinho?
Não, não temos, irmão. Agora eu vou fazer uma pergunta totalmente diferente. Jesus é a figueira, nós somos os ramos. Em que estágio hoje, se eu perguntasse para cada um de vocês, qual estágio esses ramos que somos nós estamos? Verdinho a ponto de dar frutos ou murcho ao ponto de ser cortado? Então, precisa responder, mas faça uma autorreflexão da sua vida. Faça uma autorreflexão, veja se tem algo, alguma coisa que esteja te prendendo, o teu crescimento espiritual, gente, que esteja te afastando de Cristo Jesus, ou até acontecendo o esfriamento, gente, porque é só em Cristo Jesus. Sem Ele, tudo isso se torna em vão. Amém? Como surge o esfriamento? Irmão Pedro, pode perguntar, eu vou aqui, coloca uma pessoa aí. Falei, vou colocar o irmão Emídio. Pode ser o Emídio. Irmão Emídio, cite aí um tema que você acha, um tema não, é algo que, como surge o esfriamento? Você tem algo para nos... Aqui na Bíblia, a gente continuando o texto no verso 6, o próprio Cristo ele já continua e diz o que é que pode causar o esfriamento. Ele diz assim, ó: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo e secará. Então, o esfriamento espiritual acontece quando nós nos desligamos de Jesus. Se nós não estivermos buscando Cristo todos os dias, nós vamos esfriar. É isso que causa o esfriamento. Amém. Irmão, aí tem alguns pontos aqui. O esfriamento, ele começa quando a gente começa a adiar a oração, quando a gente começa a adiar ler a Bíblia. Ou seja, eu sempre coloco 20 para 5, eu estou acordando com a minha esposa para a gente fazer a escola sabatina e ler a Bíblia. Mas aí por algum momento, por algum motivo, eu chego cansado. Não, eu vou dormir um pouquinho mais. Acordo, já está quase na hora do trabalho. Não, vou deixar para ler a Bíblia ou a escola sabatina mais tarde. E esse mais tarde, gente, vai passando. Isso acontece uma vez, acontece duas, e vai virando um hábito, gente. E você sabe que quando as coisas viram hábito, começa a esfriar. Começa a você perder o ânimo, você não tem mais aquele ânimo para ler a Bíblia, você não tem aquele ânimo para acordar cedo e fazer o teu culto familiar. E tudo isso, gente, é um pouquinho de cada coisa. Às vezes a gente só vê algo grande, mas pelo contrário, são as coisinhas minúsculas que elas vão, de pouco a pouco, elas vão minando a nossa fé, minando a nossa caminhada. Amém? Quando as coisas do mundo ganham mais atenção do que a palavra de Deus. Irmãos, isso aqui é sério, isso aqui acontece e a gente tem que vigiar, irmão. Eu até gostaria de passar aqui algo que aconteceu. Eu estava até comentando com o irmão Luiz no PG, foi a questão dessa Copa que teve, essa Copa do Mundo, né? Que teve um jogo no dia do Senhor, na sexta-feira, né? Depois do pôr do sol. E vi muita gente dizendo, é errado ou é certo assistir o jogo? Irmãos, a gente tem que ter convicção de uma coisa: o dia é do Senhor. Se eu me distrair com outra coisa, eu não estou sendo fiel a Ele, eu não estou sendo fiel à palavra. Então, são as pequenas distrações que vão minando isso. Um exemplo, eu faço um esforço danado para cumprir o sábado. Eu fiz um esforço para que a empresa me desse o sábado, ela me deu. Eu vou pegar essas 24 horas do sábado e vou usar para adorar a Deus, para fazer o serviço da obra do Senhor, ou eu vou estar no celular, no YouTube, no Instagram, no Facebook? Faz sentido isso? Não faz sentido algum, gente. Então são pequenas decisões, são pequenas coisas que a gente tem que cortar. A gente tem que renunciar a isso das nossas vidas. Amém? A boa notícia, irmãos, é que Deus,
está nos dizendo que podemos voltar, recuperar o tempo perdido. Mas isso não é para amanhã, gente. Isso é para ontem, isso é para hoje. É como eu falei, amados. A gente não tem mais tempo, a gente não pode deixar para amanhã, porque o amanhã ele pode não vir mais, ele não pode mais existir. Então nós não podemos deixar essas coisas minar a nossa fé, minar a nossa caminhada cristã. Nós temos que cortar isso, tirar isso das nossas vidas. É fácil. Eu falando aqui pode até parecer fácil, irmãos, mas na prática ele é totalmente diferente. Porque assim, a gente fazendo autorreflexão, a gente vai ver que tem alguma coisa, algo nas nossas vidas que ele tira a nossa atenção. Que ele tira a nossa atenção do nosso ler a Bíblia, das nossas orações, do nosso vir à igreja. Então, a gente tem que mapear essas coisas, irmãos, e tirar isso das nossas vidas. Porque a prioridade é Deus, a prioridade é a obra do Senhor, irmãos. Foi Ele que nos amou primeiro, não foi nós, de forma alguma, não tem nem isso. Quem nos amou primeiro foi Deus. Antes de nós nascer, Cristo estava dando a vida numa cruz, irmãos. E nós ainda não sabíamos nem se existiríamos. E Ele já estava fazendo com que nós tivéssemos a oportunidade da reconciliação com o Pai. Porque se não fosse isso, nós não teríamos oportunidade alguma. Amém? Irmãos, vamos pedir a outro irmão, Pedro, para ler agora mais um verso aqui. Romanos 12, 11. Irmã Marlisa. Amém? Ou misericórdia. Onze. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Irmãos, essa mensagem ela é forte. Em algumas Bíblias elas têm palavra diferente, mas o contexto é o mesmo. Não tem, só porque a atualização é assim mesmo. Em algumas Bíblias aqui está dizendo: não sejais preguiçosos, irmãos. Não tenha preguiça. Isso, é igual. É a mesma coisa, o contexto é o mesmo, irmãos. Vai ter com a formiga a obra. Oi, irmão João Paulo? Vai ter com a formiga a obra. Pois é, irmãos. Não sejais preguiçosos para a obra do Senhor. O que acontece? Eu vi aqui uma pregação do irmão Mídia, ele falou algo importante. É algo para nós? É algo para a igreja lá fora? É não, irmão. É a igreja aqui de dentro. Essa mensagem de hoje é para a igreja de dentro, não é o povo que está lá fora. Porque aqui, o que está sendo relatado é justamente o que acontece com a igreja, com cada um de nós. Não é o povo lá fora. E o irmão Emílio falou algo importante. O sábado ficou só para nós descansar? Vocês acham? Que ficou essas 24 horas para nós não trabalhar, ficarmos relaxando. Terminou aqui o culto do sábado. A gente vai... Vá lá, amor. Terminou o culto, foi para casa, comeu alguma coisa, se deitou, esperou o pôr do sol. Vocês acham que é isso? Não, irmão. Nós temos muita coisa a fazer. Tem muitas pessoas que precisam da palavra, que eles estão necessitando da palavra do Senhor. Se Cristo está demorando a voltar, irmãos, a culpa é de quem? É nossa. É porque nós não estamos cumprindo com o nosso papel cristão. E de pregar o evangelho, nós estamos fazendo isso? É uma reflexão que nós temos que fazer, gente. Muitas vezes as pessoas falam: eu já cheguei a um ponto, já peguei tanto não, ou cheguei, a porta foi batida. Uma coisa eu quero dizer para vocês: tenhamos certeza de uma coisa: o não já é garantido. Vamos buscar o sim. Certo? Irmãos, fisicamente eu sei que chega um ponto que a pessoa está cansada. Eu entendo isso. Mas não é por causa disso que nós vamos deixar de fazer a obra do Senhor. Não é porque eu peguei vários não que eu vou deixar de passar naquela rua e falar com aquela mesma pessoa do amor de Deus nas nossas vidas. O que Ele fez nas nossas vidas e o que Ele pode fazer na vida dele, irmãos. Você quer ir para o céu só? Você vai para o céu só? Não, irmãos. Cristo
Ele quer que nós busque. Cristo falou algo importante para Pedro, que eu fico maravilhado. Pedro, tu me amas? Amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Apacenta minhas ovelhas, irmãos. É isso, irmãos. Vamos sair. A igreja, não é a igreja dentro, é as pessoas fora. Aqui dentro, gente, fica fácil. Todo mundo pensa, mesmo que tenha divergência, mas todo mundo pensa igual, entende igual. Lá fora não, é diferente. Lá é que é a nossa luta. É ali depois daquele portão. Lá é que nós temos que mostrar o nosso cristianismo, mostrar o Espírito Santo na nossa vida, pedir a Ele força, sabedoria e discernimento. Não é aqui na igreja, é lá fora, irmãos. É com o nosso testemunho e é mostrando a palavra do Senhor. Amém? Irmãos, eu queria agora pedir ao irmão João Paulo uma parte especial. E enquanto o irmão João Paulo, gente, adora a Deus louvando, a gente pode, irmão, refletir. Se você percebe que já não busca a Jesus como o mesmo carinho de antes, hoje Deus faz um chamado, o momento certo de voltar. Ele não cobra, Ele acolhe. Quem volta com sinceridade, gente, Deus está de braços abertos para cada um de vocês. Amém? Eu ouvi você chorar e pude até sentir seu coração pulsar. Ninguém me viu ali, mas eu te amei e só vou pedir que ouça o que direi. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Pude ouvir a primeira oração e as promessas sinceras que me fez. Um dia então prostrou-se, dizendo que pecou. Te dei a mão e o tempo então voltou. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar, não deixe de lembrar. Como criança eu pra sempre vou te amar. Como criança eu pra sempre vou te amar. E se o calor faltar, em mim vai encontrar. E quando a idade enfim chegar,
Deus seja louvado. Irmãos, só passar aqui um recadinho. O irmão Emílio está pedindo aos membros batizados que após o culto fiquem para assinatura de uma ata. Vai levar em torno de 5 minutos. Se passar mais, vocês cobram o Emílio, viu? Irmãos, que a mensagem de hoje tenha tocado o coração de alguém. Eu tinha até feito outra coisa, mas passou 2 dias que só sonhava com isso. Então eu acredito que seja um toque de Deus, né? O coração de alguém. É como o irmão Carlos sempre relata, né? A mensagem, ela nunca volta vazia. Ela nunca vai voltar vazia. Vai ao coração de alguém. Eu queria pedir uma corrente de oração também, irmãos. A igreja toda, eu acho que a irmã Clarice, se eu não esteja enganado, eu acho que ela já colocou no grupo, pedindo oração pelo filho do Felipe, né? Que é uma das pessoas que está fazendo estudo bíblico com ela, e a irmã Adriana, com a irmã Fabiana também. Está até frequentando a igreja aos domingos, mas o filho dele está passando por um problema seríssimo, está em Fortaleza, mãe e filho estão lá, né? Posso dizer que internados os dois, que ela está lá fechada com ele. Então, que a igreja faça uma corrente de oração. Para nós a gente vê que é difícil, é quase impossível, mas para Deus não é. O que Ele quer é que nós tenhamos fé e possa crer, para Ele fazer o agir. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, levar o pensamento a Deus. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse momento. Obrigado, Pai, que o Senhor venha, Pai, a tocar os nossos corações, Senhor. Fazer a nos entender, Pai, que sem Ti nada vale a pena, nada tem sentido, Senhor. Que o Senhor toque nosso coração, Senhor. Nos faça entender, Pai, que Tu és a figueira e nós somos os ramos, Senhor. Nós precisamos dessa conexão, Senhor. Se não tivermos essa conexão, meu Pai, será um galho morto, será cortado. Não é nisso que nós queremos, Pai. Tira do nosso caminho tudo aquilo, Senhor, que venha atrapalhar, Pai. Que venha tirar a nossa atenção, Senhor. Que venha dividir, Pai, a Ti. Abençoa a cada irmão, Pai, que saiu das suas casas para vir, Pai, Te adorar. Porque aqui é o lugar de adoração, Senhor. Leva-nos para as nossas casas, na Tua santa e amada proteção, Pai. Que tenhamos um restante de semana abençoado, que as nossas lutas e as nossas batalhas, Pai, o Senhor esteja à frente de tudo. É o que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço, em nome santo de Jesus. Amém. Estarei à porta para me despedir dos irmãos. Amém?